Fui num dos maiores eventos financeiros do Brasil e trouxe muita informação para vocês sobre perspectivas na economia, segundo um dos maiores especialistas do Brasil, economistas, gestores de fundos, e trouxe também o que está acontecendo, o que o mercado está pedindo mais em termos de investimento. Tudo de forma exclusiva para você, Investor Day. Estive lá. Hoje eu vou resumir para você quais são as principais informações então. Mas primeiro, dá aquela curtida, se inscreve no canal, lembre-se que isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar de forma gratuita e aí sempre trazendo novidades para você cuidar bem do seu dinheirinho. Ativa as notificações também no YouTube, viu? Dá uma curtida lá na página no Facebook também. Vamos lá então, o que aconteceu no Investor Day? Só para vocês entenderem o que é Investor Day, né? Você está falando aí, Thiago, nem sei o que é isso. É um dos maiores eventos financeiros da América Latina. É um evento fechado somente para assessores de investimentos afiliados à XP Investimentos, que hoje é a maior corretora de investimentos da América Latina. E eu estive lá. E foi muito legal porque a gente conversou pessoalmente ali e teve palestras com economistas renomados, gestores de fundos. Para vocês terem ideia, lá estava nada mais, nada menos do que Márcio Appel. Quem não conhece Márcio Appel deve conhecer. Márcio Appel, ele é chamado de o gênio dos fundos de investimentos, o gestor gênio, porque ele é o cara que mais tem entregado resultados em investimentos de fundos multimercado. Ele é considerado, né, o que basicamente a gestora dele, né, a Adam, é considerada a maior gestora de fundos multimercados do Brasil e eles estão caminhando para serem um dos maiores fundos, gestores de fundo entre os 10 maiores do mundo, provavelmente isso em 2 anos. E uma notícia que depois eu vou contar no próximo vídeo, que você precisa saber sobre os fundos, é que eles vão fechar para captação, os fundos da Adam. Em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais aí detalhado sobre as estratégias do Adam, tá? Um fundo que tem que ter em carteira, um gestor que tem que ter em carteira Adam, do Márcio Appel. Agora vamos falar um pouquinho e rapidamente o que o pessoal falou mais ali. Um resumo básico. Primeiro, dólar. Quem está pensando em viajar, os fundos de investimentos, os gestores estão ainda posicionados, vendidos no dólar, ou seja, eles estão esperando uma queda. Se você está pensando em viajar, pode ser que o dólar caia um pouquinho mais. Para esses analistas, gestores renomados, o dólar ainda está caro. Por quê? Porque a economia americana ela continuou crescendo depois de 2008, diferente de boa parte das economias do mundo, após a crise subprime, isso fez o dólar valorizar demais e ainda está muito valorizado. Então, o dólar vai cair ainda um pouquinho, mesmo já tendo caído em torno de 10% aí nos últimos 12 meses, em relação ao real e outras moedas também. Outra questão também muito importante que a gente ouviu ali, economia brasileira. Todos os economistas, todos os gestores de fundos estavam otimistas. Se você ainda não está otimista em relação à economia brasileira, independente de partido político, tá gente? Vocês podem ver que eu não falo de política aqui. Se eu falo alguma coisa, porque no Brasil é difícil separar política de economia, eu falo de forma totalmente isenta. E fato é, a economia se reajustou. Desde 2017 saímos oficialmente da crise em termos de recessão, não uma crise conjuntural, ou seja, ainda o emprego é muito baixo, né? O índice de desemprego ainda é muito alto, estamos lógico ainda engatinhando, mas já não estamos mais em recessão, a economia está crescendo. Todos apostam ainda em queda de juros, tivemos uma queda de juros agora, foi de 6,75 a Selic para 6,5, ou seja, aplicações de renda fixa, gente, vão continuar rendendo menos de 0,5% no mês. E os juros vai continuar subindo depois? Em algum momento vai voltar a subir? Sim, eles acreditam, né? A maior parte dos especialistas acredita que em 2019, já no ano que vem, juros vai voltar a subir um pouquinho mais. E aí, consequentemente, aplicações tradicionais como CDB, LCI, LCA, dentre outras, previdência privada, vão começar a render um pouquinho melhor de novo, mas esperam uma alta até 8%. Então a Selic agora em 6,5%, mesmo indo para 8%, esquece 2 dígitos de rendimento. Não vai existir mais, muito provavelmente no Brasil, Selic a 10%, 12%, ou seja, aquele famoso 1% ao mês de rendimento, esquece. Se você quiser 1% ao mês de rendimento,
vai ter que ir para aplicações um pouco mais agressivas, exemplo, fundos multimercados, que nós temos comentado, fundos de ações, alguma estratégia nem que seja com um pouco de risco. Fundo multimercado cumpre bem a função de tentar ganhar um pouco mais com o CDI sem exagero de risco, porque ele é o meio termo ali. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, principalmente sobre o Adam Strategy, que é justamente um fundo multimercado muito interessante da Adam, do Marçapel. Por fim, mais uma informação interessante é que os gestores também incentivaram, dizem que é importante o investidor, mesmo o pequeno investidor, começar a pensar também offshore, ou seja, diversificar com investimentos fora do Brasil. Poxa, Thiago, mas como que eu faço isso? Ora, hoje é simples. Antigamente, realmente, era possível se você tivesse somente 500 milhões, né? Ou se tivesse, por exemplo, 500 mil reais, você teria acesso, ou R$1 milhão acima, você teria acesso a produtos offshore. Hoje é bem mais tranquilo, tem COIs a partir de 5 mil. O COI ele já monta uma estrutura offshore, ou seja, fora do Brasil, comprando ações de Apple, Facebook, Netflix, empresas estrangeiras. Então tem opções sim hoje via corretoras offshore de ótima qualidade e rentáveis. Fora fundos globais, que antes também eram exclusivos apenas para investidores com mais de 10 milhões principalmente. E hoje esses fundos globais são fundos que investem em ativos por todo o mundo, não só no Brasil. Eles estão disponíveis via corretora também. Então a partir de valores ali menores, né, não é 500 mil, um valor de 20 mil, 10 mil, às vezes você já acessa esses fundos muito bons de gestores conceituados no mundo inteiro. E por fim, para terminar e encerrar, uma das coisas também que o pessoal destacou ali é a questão das eleições e a política, que não deve atrapalhar a economia em termos de crescimento. Então, por mais que haja uma incerteza grande em termos de economia para esse ano, isso não deve atrapalhar a economia a continuar crescendo, que tem uma perspectiva de crescimento em torno de 2,6% para esse ano e para o ano que vem em torno de 2019, 3%. Então a economia acaba de entrar no novo ciclo de crescimento, que pode durar até 2022, o que vai levar provavelmente a Bolsa a passar dos 160 mil pontos, 165 mil pontos, segundo o Marçapel e outros ali estrategistas, né? Por exemplo, ali gestores de um dos maiores fundos de ações do Brasil, que nós também tivemos contato, que é o Alaska Black. Eles disseram que acreditam na Bolsa em mais de 200 mil pontos, né, em pouco tempo, em 15 meses. Ou seja, no curtíssimo prazo, até as eleições, cuidado, realmente pode dar uma oscilada ali. Se você colocar no fundo de ações, uma estratégia com ações, vai dar uma balançada ali. Mas depois das eleições, principalmente, esses gestores estão começando já a pensar em aumentar suas posições em ações, porque a posição geral dos fundos, que são os grandes players do mercado, eles não estão comprados ainda praticamente em bolsa, estão com muito pouco em ações em carteira. Ou seja, quando esses caras entrarem de vez, aí eles entram com umas boletas de 10 milhões, 500 milhões, né? Aí a bolsa vai explodir. Então, se você acredita, né, e quer ganhar um pouco mais de dinheiro, acredita na economia e na bolsa brasileira, esse é o momento. O Brasil está entrando no novo ciclo econômico que deve ir até 2022 e você consegue pegar ainda no início, mesmo a bolsa já tendo valorizado bem esse ano e principalmente o ano passado, né? Mais de 26% de valorização no ano passado e perto aí de 10% nesse ano. É isso, gente. Muito obrigado. É bastante informação. Tentei resumir um bolo de informações que eu recebi ali. Se possível, ainda vou gravar outro vídeo com mais informações resumidas do Investor Day. Foi muito legal. Mas está aí de forma exclusiva para vocês tudo que aconteceu nesse evento fechado aí na XP. Um grande abraço, tudo de bom, fique conosco, curta a nossa página, porque aqui o seu futuro tem valor.